Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vitor Costa. Cássia Rodrigues. E a gente tá começando o Caraca Caracast, o podcast mais amado por Dom Patrício. E hoje a gente tá com a presença especialíssima de João Ferrari, CEO da Rede Altibeco Portugal. Tudo bem, João? Tudo, e vocês? Tudo bem também. Tudo Porra, bem. eu me empolguei falando João Ferrari, tudo bem. Não, e eu fiquei achando que ia ter as palmas que o Edgar sempre coloca. Ah, mas ela! ele Hoje esqueceu. É pra evitar a expectativa. Ó, tá vendo? Sabe como é que foi gravar essas palmas? É. Um monte de africaninho dentro de uma cave. Você vai cortar isso. Não vou, não. Não, Não, vou, essa não. vai, essa Não vai. vou. Não vou. Não, essa vai passar. Ah, essa vai passar, é verdade. É porque é verdade. A Altibeco é uma rede especializada em carnes. João, me responde, tá mal passado, tá bem passado ou tá um ponto? Como é que tá? Passou um pouquinho. Passou um pouquinho, Passou um né? pouquinho. Passou um pouquinho, que merda. Tudo bem, João? Tudo ótimo. Tudo bem? Você não tá Sai com daqui medo, preso, não? né? Se você sair daqui. Se você sair daqui. Tem essa também. Tudo bem, João? Tudo. Mais uma vez. Morrendo de medo da polícia bater aqui. Não sabe? bate aqui a pontinha, a polícia nem Agora entra. entendi porque não é vivo. Entendeu? É por isso que a gente Cada hora tava você com faz medo. num lugar, né? Cada hora um pra- lugar. A semana que vem já é igual circo isso aqui, né? O Vitor já é procurado já por ciganos e africanos. Inclusive, a gente tá pensando em alugar um rolote com um cigano pra gente poder ter mais mobilidade na cidade. Não, gente. Não corta essa, Edgar. Não corta essa. Quem pesquisa aí se rir é crime também? É o quê? Se rir é crime, né? Porque senão É eu vou cúmplice. ficar- É cúmplice. vai pro Você tá inferno ouvindo, junto. não fez nada. Tô aqui, pariu. Mas pode deixar que se for preso, vai a gente. Vai todo mundo. O João tem dinheiro, ele O paga Vitor advogado. quer ficar longe da mulher, eu quero ficar longe dos filhos, tá tudo certo. Não tem problema. É, pensando nisso, de fato, eu não tinha pensado por esse lado. Não é? Do quê? Ficar longe, né? Das Da pessoas. família. Ah, o das nome disso é pessoas. férias. A gente chama no Brasil de férias. Tu não viu a Deolane agora? Passou, Não, sério. passou as férias. Até Gustavo Lima tá Gustavo indo junto. Lima, Né? Virou um clube, né? Tá virando. Você percebeu que o João tá só concordando, não Tá, quer nem ele falar tá com nada. medo, ele tá com medo. Agora tá ele ficou com tenso. medo, agora ele tá tenso. Eu A já gente fui em alguns podcasts, mas esse daqui é o que eu tô mais tenso. Eu não sei o que esperar. A gente perguntou, João, tem alguma coisa que você não quer falar? Ele, não, pode falar de Pode tudo. falar de tudo De agora. tudo, agora tá tenso. É, fodeu. Pode ficar relaxado, cara. Qualquer coisa a gente corta. Vai. João, eu queria que você se apresentasse pra nossa audiência, que não é nenhuma, mas se alguém algum dia assistir isso aqui, pelo menos eles vão conhecer você. Vai ser ótimo, né? Caso acabe o mundo, né? Sobre algum É, vídeo, algum exatamente. lugar. Edgar, africano sobrevive a tudo. Quando matarem o Vitor, a gente vai... Eu tô Faça esperando isso. por esse Foi momento. ebola, HIV, tá todo mundo vivo até hoje. Bom, vamos João lá. tá murcho. Tá maravilhoso, né? Isso aqui. Bom, meu nome é João, eu sou o dono da rede de franquia Altibeco. Tenho 33 anos, estou aqui em Portugal já há 2 anos e alguns meses, não sei quando. Adoro a cultura brasileira, por mais que eu esteja aqui. Sou um fã mesmo, sou aquele brasileiro fã que não falo mal do meu país. Da terra, né? Depois que saio. Gosto também da cultura portuguesa, tem suas peculiaridades, né? Assim como o Brasil também. Tô empreendendo aqui, tô colocando já a 3ª marca, acho que já estou indo para a 3ª marca, eu estou implantando aqui em Portugal. E é isso, vivendo um dia de cada vez, não é fácil para ninguém, não mesmo, né? Mas eu acho que quem quer empreender, eu acho que quem resolve empreender na vida tem que entender que nunca vai ter eu cheguei lá. Não existe isso. Né? Não, né? Não, de jeito nenhum. Todo mundo olha. Às vezes eu vejo muito isso. Eu gosto até de participar dos podcasts para esclarecer. As pessoas olham, olha, que legal, ele é o dono do Altibeco. Cara, as pessoas não têm ideia do que a gente passa. Não Sim. tem ideia dos perrengues Não tem malucos. 1% de ideia do que você passa no... O empresário não para de trabalhar, ele conseguiu né? chegar lá. Não, ele não conseguiu chegar. Uma hora ele está embaixo, outra hora ele está em cima. O empreendedor, ele tem a possibilidade de quebrar muitas vezes na trajetória dele. Isso daqui é uma jornada. As pessoas vêm com aquela expectativa. Eu acho que mais falha do que acerta, na verdade. Né? Muito Até mais. você começar a acertar, Muito você mais. falhou muito lá atrás. Olha a história dos grandes empreendedores, né? Sim. A maior parte, quantas vezes errou... Pablo Marçal, ele... Porra, tá. Maravilhoso. Ele acertou já? Ele tá falhando até agora. Mas tá rico. Mas tá rico, é verdade. E o Vitor pobre. Mas eu isso. tô achando que quem tá rico não é exatamente quem acerta. Eu É. tenho uma outra teoria. Não, Né?
Mas é isso. Falando sério agora, eu acho que a expectativa que as pessoas veem quando vai empreender é isso. Ai, qual é o momento que eu chego lá? Não chega lá. Né? Você vai ter altos e baixos. E se você não aprender a amar essa jornada, de para cima e para baixo, você não fica. Eu acho que nenhuma empresa quebra. O que quebra é o psicológico da pessoa que não aguenta mais aquilo. Fala, cara, eu quero sair fora disso aqui. Né? Já aconteceu isso comigo. Eu acho que Já aconteceu. Eu já quebrei. Que o brasileiro ele vai muito com aquela mentalidade, vou empreender para poder ser patrão, para poder, enfim, mas vê que não é, trabalha mais, inclusive, que os próprios funcionários. Não para. Esse é o pensamento, que se a pessoa tiver esse pensamento, eu já empreender para ser patrão, ele tá começando com os 2 pés errados. Ainda mais eu que vim da Baixada, que é classe bem baixa mesmo, esse é o pensamento. De um dia ser patrão para poder... Mas não ver a bucha que é empreender É você não dormir, cara. Né? Você empreender, você não dormir. É chegar ali no que no Brasil é no 5º dia útil, aqui no dia 30 normalmente, né? Que são os pagamentos aqui. Cara, você tem que ter o dinheiro, você não tem desculpa. Qualquer desculpa que você vai dar. Hoje eu tive uma conversa, eu e minha esposa, hoje ela é minha sócia no Outback, né? Sou eu e ela. E a gente conversa muito, muito sobre isso, exatamente sobre isso. Qual que é o nosso objetivo? Não tem desculpa, não tem como dar desculpa. Entendeu? Deixa a desculpa para os nossos funcionários, deixa a desculpa para as pessoas que querem quebrar. Mas a gente não pode ter desculpa. Qual é o nosso objetivo? É fazer isso? A gente vai ter que fazer de um jeito ou de outro. Sim. Né? Isso tem que acontecer. Eu acho que essa é a primeira mentalidade que você tem que ter. E depois que falhar é normal, errar é mais normal ainda. E que você seguir uma jornada de sucesso, o sucesso ele não é contínuo. Em momentos você tem sucesso, em outros momentos você não tem sucesso. Mas é você amar essa jornada de E no caso, lá no Brasil, você já empreendia e aí veio para cá, porque a rede lá no Brasil também é tua, a do Outback. Não é. Você aqui trouxe a franquia. Eu formatei do zero aqui, eu não tenho absolutamente nenhuma ligação com o Outback Brasil. Ah, sim. A não ser o nome da marca apenas. A não ser o nome da marca. Eu decidi aqui, desde da cor do chão, a cor do prato, a cor do teto, o que a gente ia comer, enfim. Então, um conceito completamente diferente mesmo. Completamente diferente. Lógico que traz um pouquinho, né, o semblante do Outback, mas que hoje já não tem mais nada a ver. Se você pegar nossa Sementa, o nosso cardápio, a gente já quase não tem pratos compatíveis ao Outback, são iguais ao Outback. Então, o Outback hoje ele criou uma predominância no mercado que não é uma steakhouse, porque nós não somos feras em carne, não é nosso objetivo. Ele também não é um boteco, porque a gente não vende bebida. A gente atende um nicho que não está nem lá e nem cá. E acho que isso que talvez tenha ajudado o diferencial do Outback. Sim. A gente atende família, a gente atende amigos para beber um copo, como se diz aqui em Portugal. A gente atende jovens, casais, a gente atende todo mundo. Então, a gente conseguiu abraçar. E, graças a Deus, fomos abraçados também pela cultura portuguesa. Antes era 70% brasileiro, falamos isso antes de começar. Sim. E hoje são 70% de português. A gente conseguiu inverter e esse era, de fato, o nosso objetivo aqui em Portugal. Mas a Cássia me perguntou se eu empreendia no Brasil. Já empreendo, já desde os meus 22 anos foi a primeira empresa que eu abri. Eu abri uma empresa com 22 anos, uma empresa de cobrança. A minha esposa está desde o começo. Né? Agiota. Também, tudo. Pablo Marçal. Mas era verdade. Você sabe que nessa empresa de cobrança, eu trabalhava numa grande empresa de cobrança, falei, cara, eu preciso ter alguma coisa minha. E saí achando que ia receber um dinheirão. Sabe quando você pede demissão, que você não faz conta? Aí eu pedi, veio R$3.000. Eu aluguei uma garagem, é muito legal. Eu tenho essa foto, depois eu posso passar para vocês. E fundou o Google. Pode. Não, foi uma garagem mesmo. Gente aí minha esposa trabalhava no escritório de advocacia. Aí eu falei, cara, eu não tenho como te pagar, eu só preciso de uma ajuda. Né? Ela falou, cara, vamos lá. E ela saiu do escritório, sem poder pagar nada, a gente começou a pintar o chão de uma garagem. Eu coloquei 3 mesas, ninguém aguentava ficar lá de tanto calor, não tinha ventilação. E aí ela falou, por que você colocou essas mesas? Nem cliente a gente tem. Eu falei, porque eu precisava sentir, pertencer ao empreendedorismo. Sentir que eu estava fazendo alguma coisa. Aí eu abri aquela garagem. Com 3 meses... Eu fui para eu comecei a cobrar loja de tinta, empresa de loja de tinta, sabe, que vendia a prazo e as pessoas não pagavam. Eu ia lá, pegava. E eu não cobrava, eu só cobrava uma porcentagem do que eu recuperava. Eu era muito bom em cobrança. Eu tinha essa persuasão. Então, eles olhavam e falavam, cara, que legal, você conseguiu recuperar uma coisa que eu nem imaginava. Né? E aí eu pedia comissões altas, tipo 30%, 40% do valor da dívida. Porque aquilo era o que já a gente era chama de fundo perdido. O cara já estava perdido. Né? Às vezes eles me davam até para cobrar porque eles tinham dó de mim. Porque eu ia lá todo dia, olha, você tem cobrança para eu fazer?
Aí ele falava, tô aqui, eu tenho esses cheques aqui de 2000, e isso daí era em 2013. Ó, cheque de 2005, 2004, cobra aí. E eu ia e conseguia receber dessas pessoas. Eu ia, negociava, ia até a casa da pessoa mesmo. Até que uma amiga minha, que trabalhava na NET, falou assim, João, eles estão trocando aqui uma empresa de cobrança, mas eu imagino que você é muito pequenininho. Para atender, mas você quer vir aqui nessa reunião? Eu falei, eu vou. Cara, menti pra caralho. Sério, eu sentei naquela mesa, depois eles descobriram. Sentei naquela mesa, fui de terno e gravata, eu tinha 21 anos. Falei, cara, eu deixei até a barba. Falei, cara, é muito novo pra ter tudo isso que eu vou falar que eu tenho. Aí eu cheguei lá, carro emprestado. Emprestado, cara, não tinha carro. Eu era bem humilde. Eu cheguei lá, sentei com a minha maletinha. Eu lembro até hoje, sentei com a minha maletinha, camisa larga. Sabe, você vê que a pessoa... Não pertence àquilo. E aí eu falei, não, eu faço cobrança, eu trabalho. E aí eu comecei a falar... Na realidade, eu não menti. Porque eu falei que eu trabalhei fazendo cobrança para grandes marcas. E era verdade, porque no meu antigo escritório eu fazia isso. Eu só não contei o detalhe que era onde eu trabalhava, né? E aí eu falei, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar aqui, se eu não me engano, era 50 mil reais. 50 mil reais, essa dívida, a gente nem imagina que vai receber. Se você trouxer isso aqui, uma parte, 30%, acho que era 30% que ela me deu de meta, eu te dou um contrato pequenininho. Pensa num cara feliz. Imagina você, 21 anos, primeira empresa. Eu saí de lá, chorava, cara. Eu chorava no carro. Falei, cara, não tô acreditando, meu Deus. E tal. Eu peguei essa cobrança como se fosse a cobrança da minha vida. Eu olhei e falei, cara, era um contrato que para mim era um contrato gigante. E eu fui. Não era para fazer isso. Eu fui no cliente a cliente, cobrando. Eu parava o carro, oi, tudo bem, tal. Eu sou do escritório de advocacia e tal, vindo lá. E comecei a receber. Recebi de 1, 2, 3, 4. Ela tinha me dado um prazo de 2 meses. Se eu não me engano, para voltar com o retorno. Com 1 mês, eu voltei para ela. Com tudo recebido. Tudo, Caraca, 100%? 100%. Que foda. Todo mundo. E qual a arma que você usou? Cara, era assim, na verdade, era famílias. muita gente também que tinha acordo, mas eu falava assim pra pessoa, eu falava, vou ter que entrar com uma ação judicial. Tudo que eu falava poderia acontecer. Mas não iria acontecer. Não iria acontecer, né? Mas poderia, eu nunca fugia a regra para fazer a cobrança. Mas eu utilizava das normas jurídicas. Então, você fala um pouquinho de juridiquês, a pessoa já fica um pouco receosa. Você chega de terno e gravata, primeiro que eles já imaginavam que era oficial de justiça. Eu não falava. Mas quando eles viam um carro parando na frente, chegava um terno e gravata. Olha, vim aqui, tá com uma notificação extrajudicial. A pessoa não sabia o que era o extra. Ela só entendia a palavra judicial. Ela fala, cara, extrajudicial? Sim, eu tô aqui com uma notificação judicial. Eu lembro até hoje, gente, do script. Tô aqui com uma notificação judicial para a senhora Maria Helena, tal. Essa daqui é a última notificação, antes da gente ingressar com o processo. Então, eu venho nessa última tentativa para fazer uma negociação, porque não é bom para a senhora, não é bom para a gente. E eu vejo que a senhora tem bens, então eu olho para dentro da casa da pessoa, isso também não é ilegal. Eu vejo que a senhora tem bens e eu não quero que a senhora perca os únicos bens que a senhora tem. Então, eu acredito que a dívida seja muito mais barata que isso. Eu posso ajudar a senhora. Como que a senhora quer ser ajudada? Vamos negociar? E aí eu sentava e fazia isso. E às vezes demorava, eu não encontrava a pessoa. Eu lembro de um que eu fui receber, minha esposa lembra disso. Eu fiquei na rodovia esperando, ele era caminhoneiro. Eu fui até a casa dele, ele não tava. Aí a mulher dele ligou, falou, olha, Aí ele falou assim, eu vou estar na BR, tal. Eu vou passar, porque caminhoneiro recebia muito dinheiro, não sei agora. Mas antes recebia muito dinheiro e eu te entrego o dinheiro. Em mãos. Em mãos. E eu lá. E pegava e tal. Aí finalizei, cheguei. Na hora que eu cheguei para mostrar o resultado, eles não acreditavam. Eles olhavam aquilo e falavam, meu, inacreditável, você conseguiu cobrar tudo. O contrato é seu. Ela me deu 20% do contrato. Só nisso eu já tinha que contratar bastante gente. E aí eu tive que sair da garagem. Eu fiquei na garagem por 3 meses. Olha que engraçado. Caramba. Por 3 meses. Aí eu mudei para o primeiro escritório que já cabia uma quantidade de pessoas. Sim. Comecei a chamar amigo para trabalhar. Primeiro erro. Se alguém quiser, esse foi o primeiro erro. Comecei a chamar amigos para trabalhar. Porque a amiga é mais fácil, já está ali. E não é só isso também. Quando você é muito mais baixo... Eu não tenho vergonha de falar isso. Quando você vem um pouquinho mais de baixo, você tem uma necessidade de falar, puta, eu consegui. Eu cheguei lá. Sim. Né? E aí eu falei, olha, venho aqui, eu posso ajudar vocês. E podia mesmo. E ajudava meus amigos e comecei a colocar. E a gente foi crescendo. Aí eu peguei outro contrato, peguei a Óticas Carol. Olha, um menino de 21 anos. Eu peguei NET, eu peguei a Óticas Carol, que já era uma rede maior. E aí eu comecei a pegar imobiliária grande para fazer cobrança e tal. E começou a crescer a empresa. Cresceu. Eu acho que eu estava com uns 30 funcionários já. Porra, isso com 21 anos. De 21 para 22.
Aí começou a imaturidade, né? Eu fui para o melhor prédio da cidade, de vidro, do lado do estádio. E eu lembro que eu era muito menino. Meu pai foi ter carro, eu tinha 18 anos, né? Então eu andava muito na cidade. Aí eu olhava aquele prédio e falava, cara, um dia eu vou ter escritório aqui. Só que a ansiedade falou alto rápido demais. Peguei um escritório lindo, um dos escritórios mais bonitos da cidade. Eu levava as pessoas lá para conhecer. Na minha concepção, eu me enganava, mas eu falava assim, eu vou ter mais clientes, porque as pessoas vão ver onde eu tô. E eu comecei a sair em revista, saí na Record. Tem até hoje a minha matéria lá. Sério? Saí na Record e comecei a ficar conhecido. Aí uma empresa veio e falou assim, João... aí uma pessoa veio e falou assim, João, tem um condomínio que está muito mal administrado e eu vejo que você tem uma empresa, que você tem sucesso. Você não quer administrar condomínio? Quero. Abri uma administradora de condomínio. Caraca! A minha esposa, ela começou ela pintou o chão primeiro, aí depois ela aprendeu a cobrar, depois ela ficou um pouco no financeiro, eu falei, cara, agora você vai virar administradora de condomínio. E aí a gente começou a administrar. E pegou 1 condomínio, 2 condomínios, 3 condomínios, começou a administrar. E aí pronto, foi a hora que subiu tudo pra cabeça. Vi muito dinheiro, peguei uma casa enorme, era uma casa linda, gigante, 1.000 metros quadrados de casa. Chamei meus pais pra morar comigo. Fazia festa todo final de semana, Vitor. Sabe o que é festa? De chamar churrasqueiro, bartender, gente fazendo bebida e tal. Isso já com quantos anos, isso aí? 22 anos, foi muito rápido. Nossa, eu sou uma merda mesmo. Quando porque com 22 anos eu aprendi a ver relógio de ponteiro. E até hoje é sustentada pelo marido. Exatamente. E aí... Tu pode falar o nome da empresa? Ou... Ferrari Condomínio, Ferrari Cobranças. Era sempre Ferrari. Era Ferrari, virou Grupo Ferrari. Aí eu cheguei num nível que eu falei assim, cara, eu tenho muito funcionário, eu vou contratar 2 contadores para ficar. E eu lembro que o contador, que até hoje, o Gabriel Campreguer, que era muito meu amigo na época, é meu amigo ainda, ele falou assim para mim, ele falou assim, João, você não tá dando passos muito... Tudo bem você sair do meu escritório e tal, para você fazer interno, mas você não tá dando passos, né, muito longos. Não tá, o próprio tá cara demais. que você contratou te deu um toque em relação o cara que eu contratava a empresa dele, porque eu ia sair para montar a minha contabilidade. Sim. Daí eu tinha escritório de cobrança, administrador de condomínio e contabilidade. Nossa. Aí eu comecei a contratar muita gente. Muita gente, amigos. Aí eu comecei a deixar a empresa. Fui participar de BNI, fui começar a fazer networking. E a empresa largada. Faturamento caindo. Até uma hora que não tinha mais faturamento. Aí eu me vi cheio de dívida. Caraca. Com 23 anos. E meu filho nasceu. Eu fui pai, assim, tipo... Foi bem na hora que eu montei um quarto pro meu filho, lembro até hoje. É tudo imaturidade, né? Você acha que você tem dinheiro porque você vê o dinheiro da conta jurídica. Eu não tinha conta física e conta jurídica. Eu não sabia o que era um demonstrativo de resultado. Eu não sabia o que era fluxo de caixa. Eu não sabia nada. Você só sabia que tinha dinheiro ali. Eu só sabia que tinha dinheiro e eu utilizava. Eu usava. E eu montei um quarto pro meu filho de madeira maciça. Um mês depois que ele nasceu, minha esposa teve que vender todos. Todos os móveis. Minha esposa teve que vender todos. Para poder pagar a dívida. Para poder começar a pagar a dívida. Meu Deus. Aí eu fui para os Estados Unidos. Meu filho pequeno, eu fui fazer um trabalho. Eu falei, são 3 meses para eu levantar dinheiro. Fui entregar pizza em Nova York. Entreguei pizza na casa do Macaulay Culkin. Caralho. Muito louco, né? E comecei a entregar pizza. E, cara, dá muito dinheiro isso lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem disso, mas dá muito dinheiro. Só que eu não ia ficar ilegal, nada disso. Não era a minha concepção. Só vou levantar dinheiro. E aí, eu consegui recuperar um dinheiro, mandei pro Brasil, comecei a quitar as dívidas, quitamos as dívidas, e aí uma empresa me contratou para ser gerente financeiro. Aí pode me perguntar, cara. Gerente financeiro, você que metia pau na porra da gente. Exatamente. Só que eu não tinha saída, Vitor. Era o único trabalho que tinha me falado que ganhava até ok, e eu precisava. Sabe o que eu fiz? Fui estudar. E o cara achava que eu sabia tudo. Marcelo, você me desculpa. Mas você mentiu pra ele de novo, igual você mentiu. Não. Esse cara, ele tá mentindo pra gente até agora. Não foi. Eu tive que aprender muita coisa ali no centro corporativo. Porque eu tinha entendimento financeiro, mas não tanto quanto aquela empresa necessitava. Mas eu fui estudar, trabalhar. Fui ver o que era um DRE, fazer fluxo de caixa, entender. E eu entendia muito bem do sistema operacional deles. E eu cheguei, era uma empresa que faturava, acho que R$2 milhões por mês. Só? Aí, e eu tô nela até hoje. Ah, é? Vou chegar lá. Eu tô nela até hoje. Mas tu comprou a empresa? É sócio da empresa? Não. Tá enganando a empresa até hoje? Não, antes de vir pra cá, eu ainda era diretor financeiro. Eu entrei como gerente. Sim. Depois fui subindo. Virei diretor financeiro, tinha 25 anos, mais ou menos. Virei diretor financeiro. Essa empresa, quando eu entrei, tinha 7 lojas. Eu saí, tinha
já 20 e tantas lojas, 25 lojas. Eu tô ficando deprimida, sério. Aí eu vim aqui para Portugal, comecei a trabalhar, depois eu abri o Outbeco e tal, e eu continuei prestando serviço por um tempo lá. Daí eu me desliguei, e agora, quando eu voltei pro Brasil, eu sempre vou pro Brasil, mas dessa última vez que eu fui pro Brasil, foi até com o Thiago, que tá aqui, ele viu a parte dessa história acontecendo, eles me fizeram uma proposta para voltar. Mesmo à distância. E eu falei, vou aceitar, já conheço tudo. Sim. E aí tô lá até hoje. Então a gente faz história, né? Porra, isso é legal. Isso e mostra que o trabalho foi bem feito, foi né? Bem feito, Sim. E aí eu subi muito rápido. Aí eu tava nessa empresa, tava ganhando um salário legal, bem legal. Já tava no salário legal. Eu falei assim, cara, eu não posso ficar, eu tenho que empreender. Você vê, fazia 2 anos que eu tava na empresa. Eu falei, cara, eu preciso empreender. Você vê que é muito doido a nossa cabeça. Quando você nasce com o negócio... Exatamente. Aí eu abri uma empresa de call center em São Paulo. A minha esposa foi. De call center. De call center. E aí virei distribuidor de uma marca de suplemento que era da própria Nutrafit que eu trabalhava. Aí essa marca começou a crescer. A minha esposa... Aí vamos lá, minha esposa comigo. É legal. Eu sempre falo com ela, porque ela fala, cara, eu sei tudo. Aí ela foi para suplemento. Ela começou a vender suplemento. Depois ela foi para call center. Por um call center que eu tinha montado, que era para empréstimo e tal. Ela começou a aprender sobre isso. Olha que louco. Então ela já trabalhou em muita coisa. E quando ela veio para cá, que ela ouviu falando sobre restaurante, ela falou, eu não acredito. Restaurante agora? Eu vou ter que aprender restaurante também? Ela deve te xingar muito em off. Demais. Deve estar, Não, em off não. Ela devia estar aqui na mesa aqui, mano. É muito parceira, assim, muito parceira. Não existe a história que eu criei, assim, sem a Carol, não existe. Porque ela teve comigo em todos os participação em tudo, sempre. Brigamos muito, quebramos o pau sempre, mas sempre do meu lado. Sempre fazendo coisa, tipo, maluca que eu invento de fazer. E ela fala, vambora, vamos fazer. Então, assim, olha... E dessa história, que eu resumi muito, foram tantos altos e baixos. Tantos. Imagino. Eu quebrei a primeira vez que eu desisti. Mas eu quebrei outras que eu não desisti. Eu continuei. Então, eu caí, eu voltei. Na mesma empresa. Sim. Porque isso é possível. Só que agora, quando você quebra o teu psicológico, quando você já não tem mais inteligência emocional para lidar com dívida, para você lidar com funcionário, para você lidar com o insucesso das suas certezas, porque você fala, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Aí você vai, puta que bosta. Deu merda. Gastei muito dinheiro. Agora eu tô colocando... essa camiseta que eu tô... É a minha marca. Eu tô colocando aqui em Portugal. Vai ser a primeira marca de t-shirt tecnológica. Olha. Vocês conhecem a Insider no Brasil? Sim. Conheço. Então, aqui vai ser a Genius. Patrocina muitos podcasts, se você quiser patrocinar Exatamente, o nosso, a gente tá... Exatamente. A gente só que vai ser outside. Chama Genius. Essa daqui já é. Que porra é essa, cara? É que falou de tá patrocínio. No papo mó sério aqui, cara. Falou de patrocínio, ele ficou animado. Você falou que ele só vai ganhar quando tiver patrocínio. E é isso. Esse solzinho é maravilhoso. Tá com o Silvio Santos. Caralho. Tem que botar o Silvio Santos. Então, e é isso. Aí, cara, vai dar certo. Pô, tem tanta coisa. Outbeco vai continuar pra sempre esse sucesso que é? Não sei, não faço ideia. Só que eu trabalho todo dia pra ser, entendeu? De foda. tudo que você já empreendeu até agora, né? Tudo isso que você viveu. Qual foi o mais difícil? Foi o restaurante ou não? Parece filosófico o que eu vou falar. Mas o mais difícil foi lidar comigo mesmo. Foi, né? Foi com medo. Com medo, com as incertezas. De começar tudo do zero de novo, e de novo, e de novo. Com os erros, com a culpa. Né? Porque quando você faz alguma coisa, você fala, cara, minha família, tal, tô envolvendo dinheiro aqui que... Porque você começa a envolver mais gente também, porque depende de você. Aí quando você vai pro franchising, que é uma coisa que eu já tô há bastante tempo, né? Comecei no Brasil e aqui continuo. Você não dorme, né? Porque imagina, a pessoa colocou o dinheiro no teu sonho, né? Ela abriu um negócio, você tem que respeitar isso. Você tem que escutar ele. Você tem que entender ele. Só que você tem que entender que ele também tem um nível de maturidade no empreendedorismo. Por isso que ele comprou um franchising. Então, você tem que explicar para ele uma coisa que talvez ele não esteja pronto para entender. Olha que complexo. Sim. E às vezes as coisas não correm também do jeito que você acha que vai correr e você começa a perder autoridade. Como é que a gente chega numa nivelação boa de relacionamento? Então, você não dorme. Eu não durmo. Assim, hoje ainda... É difícil. Hoje já começa a dormir um pouco mais, porque a gente já tá no mercado, mas no começo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, é o dia inteiro atualizando o faturamento para ver as lojas. Eu não me preocupava comigo, com a franqueadora. Eu me preocupava com o franqueado. Porque ele é o meu oxigênio. Se ele morrer, eu morro. Assim como se eu morrer, ele também morre, né? Sim. E aí que você aprende a lidar com as pessoas. Então, se alguém perguntasse, João, se você lá atrás pudesse fazer uma escolha que melhorasse o seu desempenho, com toda certeza, inteligência emocional. Toda certeza. Não polarizar as pessoas. Ninguém é 100% ruim. Ninguém é 100% bom. Não polariza. Utiliza o lado das pessoas
porque elas são boas, né? Não julgue, porque às vezes coisas que são fáceis para você é extremamente complexo para os outros, né? Sinta-se ignorante quando alguém está falando para você, porque isso te permite aprender. Então, tudo isso, né? Entender que existe um momento correto de você lidar com a pessoa, né? Eu tenho franqueado meu, que hoje é muito amigo meu, e que no começo a gente se odiou. Porque aquele era o momento da gente se odiar mesmo. Entende? Então, é tudo isso. É você aprender a lidar com o ser humano. Porque é muito difícil. Você lidar com uma pessoa que ele é um franqueado teu, ele é um sócio teu. Sim. Não no papel, mas ele é um sócio. E ele tem emoção. Ele tem uma maneira de ver a vida totalmente diferente. Ele está num lugar onde você não está. Né? Ele investiu dinheiro numa coisa que você criou. Olha que é muito complexo. Então, é muito difícil. As pessoas que, nossa, começam a julgar... Gente, eu acho para assim, eu não sou empreendedor, obviamente, mas eu acho que a pior com essa parte cara para de mim... pobre, não precisa nem falar, Vitor. Falou sustentada pelo marido. Eu acho que a parte mais difícil, pelo menos para mim, seria lidar com pessoas. Muito. É porque é outro ser humano tão complexo quanto você, com outras ideias, com isso aí tudo que você acabou de falar. É você entender o momento do outro. Isso é muito difícil. Às vezes você chega numa conversa com a pessoa, ela tá num momento, você tá num outro momento totalmente diferente. Sim. E não é que tá certo que tá errado. Tem até um dado que é muito engraçado. Você sabe que ninguém comete erro porque quer? Até se você falar assim, João, tá, mas uma pessoa que matou uma outra pessoa. Na cabeça dele, ele não tá errado. Na cabeça dele, ele não cometeu nenhum crime. Aquilo ali tem um porquê dentro da cabeça dele. Porque a pessoa me levou no meu limite e eu também sou ser humano, ultrapasso o limite. Então, ele vai sempre chegar na coerência do eu não tenho nada errado. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que eu achei muito interessante. Eles pegaram várias pessoas que tinham crimes hediondos mesmo nos Estados Unidos e colocaram eles numa cadeira, aquela máquina que vê se você está mentindo ou não, né? Que ela não é exata, mas Sim. chega até numa exatidão. E perguntou para essas pessoas: você é uma pessoa má? Você é ruim? E 98% falou que não. E a máquina não detectou mentira. Porque na cabeça deles eles não são. Aí, como que você faz uma pessoa mudar de ideia? É discutindo, gritando, mostrando que é o melhor? Não. É você entender o momento da pessoa. Aí você tem que ser tão inteligente que você tem que entender o momento da pessoa e achar uma estratégia por trás daquele momento da pessoa que você consiga encaixar e mostrar para ela, é isso aqui. E isso é difícil pra caralho. Porque você, no caso, como dono de uma franquia, né, CEO lá, você tem que mostrar para o outro que ele tem que seguir aquela linha da sua franquia. E ele deve querer ter as ideias dele, querer implementar as ideias dele, achar que você não está fazendo do jeito certo. E aí, existe isso? Muito. Essa guerra de, tipo, o franqueado achar que pode te ensinar alguma coisa? Existe uma jornada. Tem um cara que é chamado Greg Nathan. Foi ele que instituiu o franchise na Austrália e hoje ele tem uma organização que só cuida de relacionamento entre franqueado e franqueadora. Para vocês terem noção como isso é complexo. E ele é um psicólogo e ele coloca a jornada do franqueado em 5 etapas. E todos passam por essas 5 etapas. Pode ser do grupo Boti, que é o Boticário, pode ser da Cacau Show, que hoje é a maior rede de franchise do Brasil, pode ser do Outbeco, pode ser do Zé Lanches. Ele vai passar por essa jornada. E aí, cada etapa dessa é significada por um momento. Então, tem o primeiro momento, que é o momento que ele está mais feliz, está mais alegre, que é a expectativa. E olha que interessante, eu vou contar essa jornada para vocês. Pensem em algum relacionamento de vocês. Em qualquer relacionamento. Não precisa ser empresarial, pode ser. Sim. Então, é a expectativa máxima. É o horário que você aperta a mão. Quando você conhece a pessoa. Vamos pensar num relacionamento amoroso. Cara, que expectativa maravilhosa, que legal. Como ela é linda, como ele é lindo, como ela é inteligente. Tá? A sua expectativa, ela nunca mais vai voltar naquele lugar. Nunca mais. É verdade. Ela só vai estar quando você conhecer aquela pessoa. É o pico da expectativa. Dali, vai começar a primeira queda. Para a franqueadora, é uma queda que a gente chama de tax, que é quando ele tem que pagar, né? O royalty. Quando o dinheiro sai do bolso, né? Que normalmente ele vai falar, eu tenho que pagar, mas... Puxa, esse negócio aqui eu montei com meu dinheiro e tal. Ele sabe que tem que pagar desde o início, isso não é, né? Tá lá no contrato. Mas ele não se sente bem com aquilo. É a hora que a ficha cai, né? E aí, a alegria dele começa a ficar triste. O próximo passo, ele é marcado pela seguinte frase: se não fosse eu.
Ah, se não fosse eu, isso aqui não dava. A franqueadora veio aqui, colocou as ideias, tá, mas se não fosse eu aqui... Não faz nada, isso aqui eles não fazem nada. E eu tô falando, imagina num relacionamento. Primeiro, você conhece a pessoa, maravilhoso. Aí na segunda, ela gosta de rock, eu gosto de sertanejo. Pô, é complicado, né? Ela não me falou que gostava de rock tanto assim, até porque eu conheci ela numa balada sertaneja. Difícil isso, mas tudo bem, vou entender. Aí o segundo passo. Pô, ela tem as vontades dela... E eu tenho que aceitar tudo. Complicado, né? Eu tenho que aceitar tudo. Se não fosse eu, esse relacionamento também não existia, né? Tá ficando difícil, tá ficando complicado. Aí a terceira etapa pro franqueado é a palavrinha eu que se destaca. Tipo, já que se fosse só por causa de mim essa empresa tá em pé, então eu vou tomar minha liberdade e vou começar a fazer algumas coisinhas, algumas mudancinhas. Aí ele pega a Ribs e deixa um pouquinho menor. Aí ele pega, ele coloca um quadro que não é para colocar, uma música que não é para colocar. E ele começa a fazer mudanças. Mudanças. Porque se não fosse ele, né? Então, ele pode fazer essas mudanças. E aí é o pior momento entre franqueado e franqueadora. É quando você fala assim, eu vou jogar futebol, sim. Ela não para de falar na minha cabeça, eu vou jogar. É quarta-feira, é aniversário dela, tudo bem, ela tem que entender. E aí você está no pior cenário, né, do relacionamento. Pior momento. E daquele momento, o próximo passo é quando o franqueado começa a pensar o seguinte, eu errei. E a franqueadora também. Pô, eu errei com ele. Eu acho que a gente tem que sentar para conversar. E aí vem a reconciliação. É quando você volta do futebol e fala, cara, eu deixei ela sozinha. Mas eu gosto dela. Ela tem os pontos positivos dela. Pô, uma pessoa legal, assiste comigo, brinca comigo. Pô, que maneiro. Eu acho que eu tenho que dar valor para isso também. É esse momento do relacionamento. E aí a gente senta e conversa. E aí, o próximo passo, que é o melhor passo, a melhor etapa é o I, que é nós, né? Então, nós, juntos, vamos mais longe. A gente consegue. E é a hora que você fala assim, pô, ela tem os defeitos dela, eu tenho os meus defeitos, nós os entendemos, ruim com ela, pior sem ela, então eu vou me manter. E aí, você vai ter altos e baixos sempre, nesse relacionamento, para sempre. Mas é a partir daí que começa a gerar frutos, né? Então, ele estuda o relacionamento franqueado e franqueadora, mas ele diz o seguinte, olha, essa jornada com essas 5 etapas, ela funciona para qualquer tipo de relacionamento. Porque é um estudo psicológico sobre relacionamento. Então, você passar todas essas etapas com franqueados é muito difícil. Agora, veja a minha situação. Eu abri 7 lojas, praticamente 5 lojas, 6 lojas, praticamente juntas. Todos passavam pela mesma fase. Você tem noção que se eu fosse aquele menino de 21 anos, na primeira reunião eu tinha largado tudo. Falei, cara, eu vou embora daqui. Você tá louco? Isso daqui não dá. Só que não, eu entendia o momento de cada franqueado. Aí quando eu cheguei pro meu primeiro franqueado, que foi pro I, que foi pro nós, eu chamei ele no meu escritório, mostrei na tela, falei, dá uma olhada nisso. Aí, cara, não tô acreditando. Não tô acreditando. Eu passei por isso, é incrível. Falei, Greg Neita não erra. Isso chama Fator E, para quem quiser ler esse livro, chama Fator E. Ele fala sobre relacionamento, sim, de franqueador e franqueado, mas é muito legal para você entender o relacionamento humano. Né? Da renovação. É quase que uma bíblia para vocês, né? É uma bíblia. Você não incentiva seus funcionários não, né? Seus franqueados a lerem, não, antes. Seria interessante. Então, Cássia, interessante você falar isso, porque eu não fazia isso e eu comecei a fazer. Minhas últimas, as franquias vão abrir agora, Coimbra, Braga, que abriu agora, e as outras, na reunião de onboard, antes de assinar o contrato, eu tô apresentando isso. É legal essa reunião que eu falo assim, ó, tá vendo isso aqui? Então, próximo passo vai dar merda. A gente vai ficar puto. Você avisa antes. Aí a pessoa fala assim, não vai acontecer comigo. Vai. Não, mas não vai. Vai. Mas aí você fala, a gente vai brigar, mas depois da briga o sexo fica melhor. Mas sabe o que é gostoso? Que agora, quando a gente está nesse momento mal, a gente conversando, a franqueada mesmo olha pra mim e fala, eu tô naquele momento, né? E ela mesmo identifica que tá... Ela falou, vamos tentar amenizar um com o outro pra gente ter menos efeito colateral? Vamos. Então, tudo é relacionamento. Então, se eu puder hoje falar, olha, é importante matemática, né, financeira, muito bom. Tecnologia, perfeito. Estudar o mercado, maravilhoso. Produto, então, sensacional. Mas estuda o ser humano, estuda a inteligência emocional, estuda o comportamento, porque isso vai te ajudar muito. Muito, sim. A não criar briga com quem você não deve brigar. Porque é ser inteligente também. Falar, puta, eu não posso arrumar briga com essa pessoa. Você sabe que ela fala mal de você. Quantas vezes a gente passa por isso? Não sou eu, só você, todo mundo. Você sabe que a pessoa fala mal. Você sabe que a pessoa, às vezes, é ingrata. Só que você sabe que você tem que manter relacionamento com aquela pessoa, que isso é
muito importante para aquele momento. E aí você tem que levar na leveza. Isso, cara, todo mundo é ser humano. Não existe um ser humano maravilhoso, aquele que só fala bem de você. Não existe ser humano perfeito, né? Não existe. Então você tem que entender que cada um vai ter seus problemas. E aí você respira. Ah, mas não cansa, João? Você não se desgasta? Muito, pra caramba, até hoje. Só que hoje eu sei lidar com as minhas emoções. Eu olho pra mim e falo, não tô bem, vou pra casa. Mas isso vem muito com a maturidade também, né? Da idade. Com a maturidade e com as merdas, não tô dizendo que você é velho, sou muito mas explosivo. Você falou que quando tinha 21 anos, você não teria a mesma inteligência emocional que você tem hoje pra lidar com esses problemas. Ô, Vitor, eu sou muito explosivo, né, cara? Eu sou muito explosivo. Hoje não mais, mas eu era muito explosivo. E todas as vezes que eu explodi, sabe o que aconteceu? Deu merda. Ah, eu não tava errado. Beleza, na minha concepção, pelo menos, né? Eu não tava errado. Mas eu acho que a sua abordagem de explodir estava errada. Só que eu explodi e deu errado. Deu problema porque aquela pessoa não estava naquele momento e tal, né? Então, assim, eu posso contar diversas histórias que eu tomei muito na cabeça. Então, eu acho que é isso. A pessoa que quer empreender tem que pensar um pouquinho nisso também. Tem que pensar na inteligência emocional. Sim, eu acho que essa fase dos quase 40, que é quando a gente tá chegando perto da morte mesmo. Eu não conheço essa fase ainda. Eu acho que a gente fica mais eu também tô assim, tipo, eu não tô explodindo mais tanto. Mas você não tem motivo pra isso. Não, eu tenho. Você não trabalha, você não faz nada da sua vida. É verdade, isso é verdade. Pior que é A verdade. parte da cobrança, João, quanto é que você me cobra pra cobrar meu pai as pensões atrasadas? Acho que pensão... Pensão. Pô, é um caso alimentícia. Bem complexo. Né? Ele vai preso. Não conseguiram nem prender. Eu não sei nem onde ele tá. Vai ter que ser 110%. Ah, vai, perdoa o cara. O filho é o Vitor. Mas ele não sabia. Ele olha pra tua cara, vê essa cara de bandido. É a mesma fala, cara dele, porra. Não tem como. Eu sou a cara do meu pai, infelizmente. É muito louco isso. É muito louco. Meu pai é muito louco. Mas você falou a gente tava falando do Altibeco agora, você falou que tem mais duas marcas. A camisa, as t-shirts tecnológicas são uma das marcas. E qual é a outra? É o Boteco. Eu tô trazendo aqui para Portugal, vai ser a primeira marca de boteco entrando aqui em Portugal. Eu fui recentemente agora pro Brasil, na Associação Brasileira de Franchising. E eu já fui com esse foco. Fui com 2 amigos meus portugueses, inclusive um tá aqui, o Thiago. E a gente foi para analisar o mercado, né? E foi quando eu queria mostrar para eles, para entender, né, culturalmente o que eles iam sentir. Porque a gente mora aqui, mas, cara, a gente não entende o comportamento real, né? Sim. É totalmente desproporcional ao nosso. E aí foi uma coisa que eles falaram, cara, sensacional, gostei e tal. E desde então eu comecei a estudar, namorei uma marca que já está presente aqui, mas ainda não é o que eu penso ser. Não deu certo e agora eu estou trazendo a primeira marca. Eu acredito que em 2 meses a gente inaugure a primeira unidade. E aí vamos... E vai ser por começar. Lisboa mesmo? Vai ser Lisboa. Vai ser Madura. Boa. E qual o maior desafio que você já enfrentou aqui em Portugal quando trouxe o Altibeco para cá? Diferença cultural, total. Total, né? Nossa, muito. Por exemplo, você vai... E é uma coisa que não é que está errado ou que está certo. É diferente. Eu ia pedir um orçamento, né, no Brasil. Eu sou de São Paulo, imagina. Eu peço um orçamento de 1 hora, 15 minutos depois o orçamento está na minha mão. Sim. Aqui eu tive que esperar por meses para receber o orçamento. Parece que eles estão te fazendo um favor. Né? E você tem que implorar, por favor, pelo amor de Deus, eu quero. Eu lembro de uma casa de carne, que é bem famosa, inclusive, aqui. Eu fui e hoje Fábrica da Picanha? Propaganda de graça, hein, Thiago? Tá vendo? Você passou por essas 5 fases do que ele falou? Não, mas nem ele quis te comer ainda também. Propaganda. Desculpa a piada, mas foi propaganda. Vai voar a cadeira aqui, né? Vai nada. Ele tá sentado num sofá. Tá. Você se proteger. Ô, Thiago, se quiser uma vaca pra fazer, eu tô aqui, viu? A propaganda do teu... Eu? Tem, já foi tirado bastante carne dessa vaca. Nem picanha tem mais. Mas aí eu cheguei nessa casa de carne e hoje eles correm atrás da gente para ser fornecedor. Eu falei, olha, eu quero comprar 1 tonelada de ribs, né? Pela minha análise de mercado, quando eu abrir uma unidade, eu acredito que eu vou estar consumindo em média 1 tonelada. O cara deu risada na minha cara. Ele falou, mas você não tem uma unidade? Eu falei, mas eu só tô querendo cotação, eu também não tô querendo fazer contrato, eu não vou deixar de te pagar. Se eu for fazer alguma coisa, eu te pago à vista. Eu quero saber só quanto é que né? O valor. O cara deu risada. Deu risada na minha cara, assim. Brasileiro, todo... Até parece, né? Só porque tem o nome Ferrari. Nem perguntou meu nome, eu acho. Então, assim, tudo isso eu fui... mas não foi todos assim, não, tá? Muitos dos fornecedores me entenderam super bem. Mas eles têm o time deles. Vou te mandar um e-mail, você responde o e-mail. Você fala, eu tô aqui na sua frente, vamos combinar aqui já. Não, mas mesmo assim eu vou te mandar um e-mail. Então, essa diferença cultural
Foi o primeiro desafio. O segundo desafio, sazonalidade de mercado. O Brasil, ele sofre uma sazonalidade. Tá, mas no Brasil, ele tem uma economia muito mais ativa. Tem muita gente ganhando bem. Muita gente ganhando dinheiro, né? Então, lá no Brasil, a pessoa não decide se ela vai tirar férias ou se ela vai no restaurante, né? Ela vai no restaurante e depois ela tira férias. Até normalmente tem isso, né? O esquenta e tal. Aqui em Portugal, não. Então, imagina, vem um feriado aí, o Thiago tá aqui, não deixa eu mentir. Alguns dias antes, cai todo o movimento. Por quê? As pessoas estão guardando dinheiro para poder viajar. Porque aqui, você tem que entender que você está no estado onde o salário mínimo é o médio, praticamente. É 1.100 euros, se eu não me engano, né? A média salarial aqui, sim. 1.200 e tal. 1.200, né, euros. E o salário é 820. Então, assim, tá muito dentro da média, no geral. E no Brasil já não é assim. No Brasil você tem muita gente e todo mundo é muito consumista, que eles não são tão consumistas assim. Né? Eles vivem com médio ali, com o que é necessário. Então, isso também foi uma coisa que me assustou muito. Quando eu veio a primeira sazonalidade, eu falei, meu Deus. Só que aqui ninguém compartilha. Todo mundo tem um pouco de receio. É do português, né, Tia? Ele tem o receio de compartilhar informações, porque ele acredita que não vai ser legal, você vai utilizar aquela informação, ou você não vai ser verdadeiro com ele e tal. Sim. O único que é mais é que você se foda também, né? Não, eu acho que tem muita cultura do deixar. Se eu estiver errada, não tem a cultura do deixar? Não pode. Continua, João. Não, sacanagem. A cultura do português é muito do não pode sair por baixo. Não pode sair por baixo. Ou seja... Acho que não conseguimos ouvir. Daqui tá dando pra ouvir. Ah, mas eu repito, eu falei, ele tá falando que a cultura do português é que não pode sair por baixo. Mas tá sempre tudo bom pra caramba. Pode estar tudo uma grande merda, mas tá tudo sempre pra fingir que tá bom, né? Não sei o que é de fazer isto. Tem gente aqui que não sei. Comprar um carro agora esta semana. Boa, tem um português falando mal do país dele aqui. Isso eu gostei, Thiago. Boa, Thiago. Vou no teu restaurante. Essa viagem pro Brasil fez bem pra você. Fábrica da picanha. Não, tem boa. Então eles têm essa cultura mais fechada. Em São Paulo, como que você se defende disso? Você entra em clube, você entra em grupo, você entra. Né, sempre tem vários empresários conversando e tal. E aí você vai bater papo, você vai conversar com eles. E perguntar como é que tá o negócio deles. Aqui em Portugal, negativo. Eles não vão falar, eles vão abrir. E aí você fica mais sem bússola. Porque aqui, para piorar ainda mais a situação, quando você vai fazer uma pesquisa de mercado, quando eu fui fazer a pesquisa de mercado, aqui não tem órgãos regulamentadores que te passam dados de mercado. Você tem que descobrir por si só. Você tem que fazer o seu, né? Eu ia ver o último censo que teve em Portugal de determinados assuntos, 2015, 2016. Você fala, cara, eu não posso me basear aqui, nisso, né? E aí, como é que você fica sem bússola? Você fica, né? A Deus dará. Então, você tem que ir com muito mais cuidado. Então, muitas marcas me procuram para querer internacionalizar. Só que eu sou aquele cara que eu coloco o pezinho no chão. Eu falo, mas por que você está querendo vir? É igual quando amigos falam, querem morar em Portugal. Ah, nossa. Mas por quê? E aí a pessoa não consegue muito explicar. Né? Mas é por causa do... Aí todo mundo fala, né? Por causa da segurança. Ela só quer que, na verdade, você aprove uma decisão que ela já tomou. Ela não vai mudar. Sim. Aí ela fala assim, não, eu quero ir por causa da segurança. Aí você fala, mas onde você mora? Em Buriti, Minas Gerais. Mas tem... Quantas vezes você foi assaltado? Não, nunca fui. Nunca. E sua família também não. Eu falei, do que você está falando? Não, é porque eu quero viver experiências novas. Aí você fala, não, aí tudo bem. Dói um pouquinho, né? Aí é você que tá dizendo. Puta que pariu. Aí, fodeu. Foi maravilhoso. Então, aí é isso. Eu acho que as pessoas elas criam uma expectativa muito, muito, muito alta com tudo. Com Portugal, com o empreendedorismo, com os resultados que vão obter, com tudo. A questão da sazonalidade, porque isso aqui eu descobri depois que eu entrei pro ramo da comédia aqui em Portugal. Que férias aqui não tem mercado nenhum para teatro. Área artística não tem. Pro restaurante é igual? Existe algum período do ano onde você sabe que você vai faturar baixíssimo? É assim, o Thiago tem uma coisa que é muito engraçada que ele falou, que você tá é como se você estivesse num ônibus, né? Cada um tinha o seu lugar, então você sabia as coisas que iam acontecer, o motorista foi e freou, tá tudo bagunçado. Porque imagina, chegar a primeira vez que falaram para mim, eu tava passando pelo inverno, tava um resultado legal, aí todo mundo falou assim, João, na hora que chegar o verão, você vai explodir. O negócio vai ser... Eu tive queda. Porque no verão as pessoas querem ir pra praia, não ficar no restaurante.
né? Só que aí você vai ver as propagandas que tem na televisão de restaurante. Ah, não fature só no verão. Quer dizer, mas que não faz sentido isso. Aí a gente fala, bom, vai chegar tal mês e agora sim vai dar um boom. Continua normal, ainda tem uma queda. É muito imprevisível o negócio. É muito louco. Vai muito pela economia. Aqui eles olham muito no Brasil. Se o PT tá ganhando, se o Bolsonaro tá ganhando, as pessoas estão gastando do mesmo jeito. É difícil você ver. Sim. Ser Sim. impactados. Eu acho que nunca teve esse impacto. Aqui impacta mais a política, né? Eles têm muito... com essa guerra, eu acho que todo mundo ficou sensível também. Imagina, uma guerra que afetou a Europa inteira, o mundo inteiro Sim, foi afetado sim. pela guerra. Né? Todo mundo ficou, cara, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Eu tenho amigos não, conhecidos, pessoas que falam que venderam a casa e foram morar de aluguel para poder guardar o dinheiro para fugir quando tiver a terceira guerra. Porque tem muita gente na Europa. Mas vai fugir pra onde? Ah, eu vou para algum país, eu vou para algum lugar. E a pessoa tá aqui em Portugal. Né? Nossa. Então, a pessoa tem medo. Então, esse medo vai pegando, né, das pessoas. Se né? Portugal Mas entrar em aumentou. guerra, eu vou pro Rio de Janeiro. Então é isso. Eu acho que Portugal ele tem muito, muito, muito desafio. Não vem para cá sem entender exatamente o que é Portugal. Exatamente. Ah, mas ninguém faz esse planejamento e ninguém... A maioria não faz. Eu tenho muito amigo que fala, sabe o quê? Ah, vou aí de férias pra ver como é que é o país e depois me mudo pra... Eu falo, você não vem. Porque você vai ter uma experiência passando férias aqui, depois você vai ter outro tipo de experiência trabalhando, pagando conta, fazendo isso e aquilo, e vai ser totalmente diferente. Eu vi até uma pessoa famosa aqui de Portugal, ela postou assim. Dom Patrício? Não, eu Luana vi- Piovani. Ele falou assim: não, eu vim, eu e meu marido, ela postou esses dias, eu vi por acaso. Eu e meu marido viemos com muito planejamento para Portugal. A gente não precisava trabalhar por 6 meses. Eu falei, caraca. Ela pegou todo o dinheiro da vida dela, ela enfiou num país onde ela não podia trabalhar por 6 meses e ela acha que isso é ter algum tipo de planejamento. Isso não é planejar nada. E se isso é sentir você seguro pegar ainda. todos e se sentir seguro e falar para as pessoas como se isso fosse segurança. Eu sei que existem casos muito piores, tem gente que chegou com 300 euros para cá e tal. Mas, cara, você ficar 6 meses sem trabalhar, isso não é vantagem para ninguém. Você pegou o dinheiro da sua vida e você veio para cá para ficar 6 meses sem Você vai trabalhar. ter uma experiência de 6 meses e acabou. Você vai ter que voltar pra porra da tua vida. Isso é loucura. É loucura. E eu sinto que quando as pessoas vêm me perguntar, acredito que deve acontecer contigo também e com o Vitor também. Quando vem perguntar assim, não, porque eu tô pensando em ir, como é que... Aí você começa a falar, olha, aqui é bom, mas também tem os prós, tem os contras, como todo lugar. E aí você começa a explicar que é difícil, que o trabalho não é fácil e o salário é baixo. E Você não vai trabalhar na sua área, né? Possivelmente. Exatamente. Porque eles veem vocês e falam, cara, os caras estão felizes da vida. Não, lá com acha o que tá... Paulinho Gogó, com o Maurício Meirelles, com... Os caras não Tá sabem nada. estourado, tá... Tá estourado. E aí, quando você começa a botar a realidade, eles começam a achar que você tá indo contra os sonhos deles. E aí você é o péssimo, você não é amigo mais. Tipo, você é uma pessoa que está querendo acabar com os sonhos da pessoa. Então, eu tô quase lá, já tô mandando um monte voltar pra terra já. Só que o problema é se a gente falar isso perto de um português, eles xingam a gente. Falam, Eles então xingam. volta, porra. Não tá gostando, volta. Eles falam, só que assim, a verdade é que... E falam mesmo, se a gente chega, fala isso na internet, não sei- aí os portugueses falam, não, então você não tá satisfeito. Mas não é, eu tô satisfeita, porque Mas eu não vim tá satisfeito, é planejada. saber a realidade do país. Sim, falou, exatamente. Não é falar sim ou não. Se você quiser vir com 300 euros, venha. Vem. Só que eu tenho que te falar a verdade. E não faça loucura. Porque essa motivação que você tá hoje aqui, quando passado um mês aqui em Portugal, vai acabar. Que já não é mais nada novidade. Aí você vai ver que o serviço público não é isso que você imagina. Né? A segurança, ok. Mas aí você vai colocar uma filha na escola, não tem vaga. Exatamente. Né? Aí você tem que correr e tal. Aí você vê que o aluguel é muito caro, que você não vai conseguir pagar. Então, isso daí vai acabar. Essa motivação vai acabar. Aí você tem que entender, é isso mesmo que eu quero? Porque, assim, existe um outro passo que é extremamente importante. Você está na Europa, você está perto de muitos países importantes, né? Você dá um conhecimento geográfico para o teu filho, para tua filha. Isso é mega importante também, que você pode rodar Geográfico aqui. e cultural também, né? Porque a Geográfico, cultura daqui é culturalmente. muito, sim. Então, assim, isso é ótimo. Só que venha pelos porquês certos, né? Não venha para fazer loucura. Exatamente. Porque é tanta gente que entra em depressão quando chega aqui, né? Aqui é um país frio, né? A gente passa 2 meses e meio aí, 3 meses de calor intenso, só que depois o resto é chuva e frio. Não, né? por acaso, eu vim super planejada mesmo. Meu marido com trabalho, veio com visto, tudo direitinho. E eu fiquei depressiva por causa do inverno.
Eu fiquei extremamente depressiva. Eu chorei. Eu falei, cara, eu quero voltar. Mas o caso da sua depressão foi falta do que fazer. Mas, Você falou do pessoal que ficou 6 meses sem trabalhar. A casa tá 6 anos. Não, 6 anos não. 13. 13, tá vendo? Tô falando em Portugal. já dobrou a meta. Ela bateu a meta e dobrou. Dobrou. 13 anos. Aí, ó, tá vendo? Isso que é planejamento. Ela planejou, segurou o cara certo. Exatamente. A gente tá brincando, mas deve ter muita gente, dos teus amigos, que acham isso mesmo. Não, mas... Acha, família também, acha. Não, eu tô falando de sacanagem, eu sei a realidade dela. Ela sabe da minha realidade. Porque... Não, mas eu quase... Às vezes eu entro em parafuso. Ontem, por exemplo, eu fui almoçar com o Paulinho Gogó, fechou com o Paulinho Gogó, mas depois do almoço eu fui bater massa. Então, Porra! Alguém Ninguém viu? viu essa realidade minha. você não vai postar, pra quê também? Pra quê que eu vou postar virando massa? Não É. vou. Gente, é isso. As pessoas não têm essa ideia. Não, não tem. Não tem a menor ideia do que a gente passa aqui, do que a gente já passou para chegar até aqui também. Porque eu sou muito a parceira do meu marido. Tudo que ele construiu até hoje, eu também estava do lado dele ali, ajudando. O Vitor tá balançando a cabeça com deboche, filho da puta. Mas é verdade, eu estava sempre do lado do Ela é meu muito marido ali. parceira. Ajudou a fazer os 2 filhos e só. E dou para ele toda Coisa que se semana. ele tivesse adotado, não teria sido de mulher. E dou para ele toda Parceiríssima. semana Eu coisa acho- eu que a acho sua que- mulher não faz. Ah, que se foda ela. Eu tenho uma airfryer, que se foda ela. Agora, dá uma airfryer. Pra que você quer Porra, transar pra com quê? uma airfryer? Porra. Depois que inventaram airfryer, não precisa mais de mulher. Bimbi, então? Você não Porra, precisa? não- Bimbi Tá ele não liberado. tem. Bimbi é muito caro para ele, coitado. eu roubo a sua. Ai, pra mim a melhor coisa é lavar louça, cara. Não tem nada Não, o que que é melhor. aquilo, né? É, no Brasil não tinha, nossa Foi senhora. pro Brasil agora, ficar na casa dos amigos e olhar, não tem lavar louça. Nossa, não tem. Minha mãe comprou uma casa Regredi. nova agora. Não tem. Dá vontade de comer em prato de papel, só Nossa. pra não precisar lavar. É horrível. É horrível. Não, lá em casa é. Se o divórcio, se tiver, vai ser foda, cara. Porque as crianças, obviamente, vai ficar com meu marido. Mas a lava-louça aqui vai ser o problema, vai ser Vai. difícil. Você tava falando que agora a maior parte do Começamos a falar muito isso? palavrão. Começamos preto a... pode censurar os outros agora? Eu não sabia Tá aqui, disso. É que a censura é a tarja preta, não sei se você Ah, sabe. entendi, é. Caramba. Posso falar, Edgar? Obrigado. Veta de novo, Ó Edgar. meus leads pra comprar franquia, os negros estão saindo. né? Não, o pior é que a maior audiência é de É africanos. africano. É. É sério mesmo, é Agora sério, é tô sério. feliz. É sério, é Tô sério. bem motivado. É por isso que a gente pode. Por isso você São perguntou qual quantos- foi a minha maior Mas africano- dificuldade, né? São quantos seguidores, Mas não Edgar? adianta, porque africano não come carne. Quantos? YouTube 13 mil, 13 mil. E TikTok 50. quase 60 mil. Quase 60 mil. Pô, sensacional. É, já vamos começar bem, tá vendo? Com o Vitor preso, eu indo pra prostituição. Tá tudo certo. Eu não quero ir pra cadeia de jeito nenhum. Lá tem muito africano. É. Essa ele vai cortar, Vitor. Vai não, não corta não, não corta não. Você tava falando que a maior parte. Eu tô adorando Edgar hoje. Eu, se fosse ele, passava o programa inteiro fazendo isso com Fazendo você. isso, né? Toda vez que eu vou falar, eu tomara achava que quando legal. você for bater na porta de alguém, taque em óleo quente na tua cara. Isso Não é vai muito mudar bom. muita coisa. Já tá preto, não vai queimar. Posso falar? O que você quer falar? Não, posso falar? Já não sei. Ah, tá, obrigado, obrigado. Dócil. Você tava falando que a maior parte do seu público agora O medo dele é sacar uma arma. O Vitor tá falando, olhando pro Edgar. eu vou. É 70% agora português, né? Que São, inverteu. O que você acha que se deve isso, essa adesão dos portugueses ao. Essa troca, na verdade? Cara, sabe que é interessante? Na minha concepção, os portugueses eles estão aderindo. Eles eram muito fechados à cultura. Acho que vocês devem notar talvez isso um pouco no stand-up. Eles eram muito fechados à cultura deles. E eles começaram a se abrir para novas culturas, para novas opções, né? E aí, quando eles vão e eles gostam, eles são muito fiéis. E eles comentam com os amigos, eles indicam e eles continuam indo ali, né, naquele lugar. E é isso, você vai aumentando uma massa. O brasileiro em si, imagina, ele está fora do país. Ele quer conhecer coisa nova, Sim. né? Então, a rotatividade da pessoa voltar, né,
pro mesmo lugar é pequena do brasileiro. Ele quer... Todo mundo fala até que o brasileiro é muito vira-lata, né? Porque cada hora tá num canto. Porque é um pouco da nossa cultura mesmo, né? Conhecer várias coisas novas. O português, não. Então, ele tem... Quantas vezes você foi num restaurante que fica num lugar muito longe, você chega lá, tá lotado. Você fala, mas de onde vem esse povo? Como é que eles adivinharam que tem um restaurante aqui? É por causa disso. Então, eles se comunicam muito. Eles têm uma rede que não é rede social e eles se comunicam demais. Então, foi isso. Eu acho que a gente foi conquistando aos pouquinhos, trazendo os portugueses. Mas hoje, rede social, se a gente olhar... É a maior parte brasileira. A gente tem quase 50 mil. Se não deu 50 mil, tá dando 50 mil seguidores. A gente é uma das redes de restaurante que mais tem seguidores, que é mais ativa em rede social. Quem nunca viu o Outback aqui com influencer e tal, é muito difícil. Mas é pro lado brasileiro. Por isso que a gente tem que furar essa bolha. Entendi. A gente tem que furar um pouquinho essa bolha. Porque a gente acha que a gente tá na rede social, nossa, todo mundo me conhece e tal. Não. Não. Esquece isso. É porque a gente não tem noção de número. Essa por isso dica é que dá boa essa para sensação. alguns comediantes lá do comedy. Não adianta ter muito seguidor, você não é conhecido. Né, Dom Patrício? Principalmente se for comprado, né? Ah, sim, aqui tem muito. É. Acredite, aqui tem muito. A nossa O maior grande, você tiro falou... no pé que você pode fazer em rede social. Mas é você com- sabe Nossa, que aqui em Portugal, eles ainda não aprenderam, no meu ponto de vista, pelo menos quando eu vejo na comédia. Eu, inclusive, falei isso no primeiro podcast que nós tivemos aqui. Eu não vejo eles terem essa preocupação com o engajamento. Não vejo, principalmente na comédia. Eu vejo assim... É só número e É acabou. número. Ah, o cara tem 50 mil seguidores. Esse cara é bom. Aí chama o cara. Aí, só que quando eu vou lá e vejo o engajamento do cara, o cara tá com um engajamento pior do que o meu. É. Entende? E aí eu fico olhando assim, eu fico, caraca, como é que esse cara tá sendo chamado e eu não? Sabe? E nós fomos, nós já deixamos de ser chamados para alguns lugares por causa do número de seguidores. Inclusive um festival grande. Não, mas no festival foi o Dom Patrício que tem realmente seguidores reais. Mas eu tô falando assim... Mas ele é ruim pra caralho. Então... Ah, mas aí é outra questão. Mas assim, aqui acontece isso, real mesmo. Então, tipo assim, às vezes dá Eles uma olham raiva. Só o número, né? Só o número. Tem um comediante aqui que ele tem quase 1 milhão de seguidores. Quase né? 1 milhão de seguidores. Se eu falar pra você que 90% é comprado, eu tô chutando baixo ainda. É. Mas isso, gente, olha só. Tomara que muita gente esteja escutando mesmo esse podcast para entender uma coisa. O algoritmo do Instagram, o que ele faz? Imagina que eu tenho conteúdo e eu vou jogar na mesa. Vocês são meus seguidores. Ele só vai entregar para mais pessoas se vocês olharem. Sim. A partir do momento que vocês são comprados, vocês não vão olhar isso. Sabe o que vai E nem acontecer? interagir. E nem interagir. Sabe o que vai acontecer? O Instagram vai olhar e falar assim, poxa, esse conteúdo dele não é legal. Derruba. E derruba. Aí, por isso que, se você tem um Instagram com seguidores comprados, deleta e monta outro. Porque nunca mais você Nunca mais vai recuperar. voltar. Sim. Não, nunca Não mais você vai recupera. recuperar. Porque o Instagram já entendeu que o seu conteúdo não é legal, não chama a atenção das pessoas, né? E não vai entregar o seu conteúdo. Então, é uma preocupação. Hoje eu tenho 50 mil no Outback, mas com garra, conquistando aos poucos. E todo dia a gente ganha. Perde também, né? Perde. Muitos seguidores. Sim. Mas na maioria das vezes a gente ganha muito. Então, comprou. Eu vi esses dias um restaurante, né? O cara abriu um restaurante, daí ele foi lá e comprou 1.000 seguidores. E dá pra ver, porque tem pelo engajamento, mas se você quiser olhar, ver, saber isso, tem sites também. Mas se você olhar lá, são crianças normalmente com 4 fotos, 4, 5 fotos. Você pode notar, isso é tudo seguidor comprado. Antigamente era árabe, né? Era só conta árabe. Se você digitasse lá Mohamed, aparecia tinha um monte, 500. Agora não, agora você pode ver que são pessoas com 4 ou 5 fotos. É todo perfil, tudo igual. É Sim. perfil aberto com 4, 5 fotos. Aí você olha lá, você viu um 6, 7 desse? Tudo comprado. Já tá na cara. E é besteira a pessoa fazer isso. Parece que ela faz isso pelo ego, não sei. Sim, não é a dá questão pra- de, tenho números e acabou. É pelo ego, mas se você tá num lugar que não ligam pra isso, também acaba sendo um... Ah, mas tá acabando isso. Os portugueses, Tomara eu acho que comecem a eles prestar chamam atenção. influência que não dá resultado nenhum. Não, tomara que comecem mesmo a prestar atenção, porque Não, isso mas acaba... eu, sinceramente, no meio da comédia, eu acho que isso está começando agora. Porque estão começando a chamar influencers que se dizem comediantes por conta de números. Achando sim. que eles vão levar público para os lugares e não levam. E não leva. Não levam, leva, porque não são leva. influencers, não tem nada a Gente, ver eu faço muito trabalho com influência, hein? Muito. Eu sei contar os que dão resultado. né? Nossa, a maioria. E eles vêm atrás da gente. Porque o Outback, ele dá muito seguidor também. Porque a gente troca. Tem isso? É. Vocês Então, fazem collab É. e... Eu vou te falar, uma boa parte, se não a maioria dos nossos influencers, a gente não paga absolutamente nada. Eles vão porque eles querem. E aí eles pegam, eles colocam lá e tal, eu vejo, aprovo o conteúdo que ele fez. Quando eu compartilho com ele, aí ele começa a ganhar um monte de seguidor. E eu não ganho nenhum.
Porque Ah, não engaja, né? Minha página não engaja. Então você tem que entender, você tem que saber ler muito bem o perfil. Agora, eu já vou te dizer que teve influencer que eu peguei, que ele lotou 3, 4 meses o restaurante. Porra. Tem Deu um milhão de casal, visualizações. tem um casal bem É famoso esse aqui mesmo. em Portugal. É esse mesmo. Tem um casal é esse bem casal. famoso. Esse casal, ele não funcionou. Engraçado, ele funcionou muito bem da primeira vez, da segunda vez já não funcionou, entendeu? Mas tem um. Talvez o casal foi o que comprou uma franquia nossa agora? O René e a Sabrina? Isso, eles compraram agora um restaurante. Isso, É o Outback? Outback, é. Ah, Eles que são legal. franqueados nossos. Então você vê. A gente sabe que a gente tá indo no caminho certo quando é isso, né? O casal. Esses daí que são que mais- vão em restaurante Isso. fazer. Ah, eu sei quem é. Olha que interessante, ele estudou todos os restaurantes de Portugal e ele veio comprar o Outback. Legal. Aí você isso. fala, cara, tô no caminho certo. Tá dando certo. Tá Sim. legal. Quando a gente começou, pelo menos quando eu comecei, e até agora, a maior parte do público sempre foi português. A nossa dificuldade é conseguir chegar no público brasileiro. Cara, que incrível isso. Eu É. consegui chegar no público brasileiro por causa daquele vídeo que eu fiz da portuguesa de raça, e veio muito seguidor brasileiro. Mas depois que derrubaram o vídeo, pouquíssimos seguidores brasileiros que acham a gente. Veio muito angolano agora por conta do Miro Vemba, que a gente fez um Não vídeo consigo junto. explicar de uma forma lógica isso. Até porque o stand-up ele é muito mais aquecido no Brasil do que aqui. Então, tecnicamente, os brasileiros... Eu, por exemplo, quando eu te chamei pra gente fazer, né, o trabalho, não foi pra ter algum tipo de retorno. Foi porque eu gosto do trabalho de Sim, vocês. sim. É uma coisa que eu falei, cara, ter isso dentro do restaurante é sensacional. Entendeu? Então, foi isso que me motivou. Agora, as pessoas parecem que elas não correm atrás. Você vê o Lisboa Comedy, não é sempre que tá lotado, né? Não. Não. E uma coisa que acontece lá e que eu fico meio assim é que geralmente quando a gente faz pergunta de quem é que tá aqui pela primeira vez, quase a maior parte das pessoas estão lá pela primeira vez. E eu queria muito, assim, realmente é complicado ficar repetindo o texto, mas a partir do momento que você tá vendo que as pessoas estão lá pela primeira vez, você acaba por repetir. Só que eu queria muito não poder repetir, porque eu acho que quando a pessoa gosta do local e do que está vendo, ela volta. E aí seriam poucas as vezes que nós iríamos falar, por aplausos, quem é que está aqui pela primeira vez? E poucos aplaudiriam, sabe? Eu queria muito que chegasse nesse ponto, mas eu acho que ainda não chegou. E então eu acho que o português não está muito comprando stand-up por enquanto. Mas se você vê a história do Diogo Portugal, por exemplo, que foi o cara que iniciou o stand-up no Brasil, né? Eu acho que ele foi um dos pais, né, do stand-up, não foi? Não, Não foi? não. Não. Na minha Cláudio Torres concepção- Gonzaga. É? Aham. Mas eu acho que o primeiro cara que foi no Faustão fez stand-up mesmo. Não, que todo ele foi no mundo- jogo. O Diogo Diogo Portugal. Portugal foi jogo. Eu me recordo quando ele tava no Faustão. E aí começou a aparecer Danilo Gentili, Rafinha Bastos, o pessoal ali do CQC, começou esse stand-up, essa comédia em pé e tal. Sim. E o Maurício Meirelles, eles contam em muitos em documentários e tal que eles iam pra shows que não tinha ninguém. Sim, mas é. Sim, Que eles sim. sentavam ali. Então foi criando essa cultura, né? Será que vocês não estão criando essa cultura? Ah, sim, Olha, acredito mudou aqui. que Eu sim. tô entrevistando. Não, isso. A gente acredita que sim, mas eu vou explicar. Você vai perceber pelo efeito que teve no Altibeco. Primeira vez que a gente foi, lotou. Segunda vez, lotou. Na terceira vez, Já não notou. tinha uma mesa. É. Que era de um aniversariante que tinha visto a gente pela outra vez. Da primeira vez, quase chorou porque tava com saudade do Brasil, voltou pra ver. E a gente não sabe por quê. Nós não temos um parâmetro, uma forma de saber o porquê das pessoas não gostarem tanto, assim, não quererem voltar e participar. Mas você também tem que... Onde é que foi o primeiro, o segundo e o terceiro? Eu tava nos Estados Unidos quando você fez o primeiro. O Foi primeiro- em outubro do ano passado. Foi. O primeiro foi na... Odivelas. Odivelas, exatamente. O segundo foi em São Domingos de Rana. São Domingos de Rana. O terceiro foi na Estrela. Depois a gente voltou em São Domingos de Rana. E depois foi a Amadora. A Amadora lotou. A Amadora lotou também. Não, o problema, acho que daquele também foi porque foi o marketing também, que não foi bom na época. Na época não foi bom Não, também. em toda a época. Não, eu acho que naquele momento não foi muito bem divulgado. Mas eu Eu quero sinto- voltar, inclusive. Ah, Eu quero olha, voltar. opa, Quer voltar bora. pra onde? Eu quero voltar Com a gente? stand-up. Vai Eu logo, não- acorda. conversa Tá com a cheio de Cássia pelo agora. do É que no cachorro. momento de expansão, gente, é muita coisa pra pensar. Às vezes a gente Imagino. deixa muita coisa de lado. Mas, Não, sim. A última coisa que você vai se preocupar é com a atração de mesmo Exato, tendo, claro. exato. Não tem- mas é muito, muito, muito legal. E eu acho que em São Paulo, quando começou a cair, né, a tradição de ir pra restaurantes, noite e tal, as pessoas começaram a colocar atração. Sim. E vai bem. Até hoje as pessoas continuam colocando Sim, atração. hoje em São Paulo, e até digo no Rio também que tá começando isso, quando as pessoas querem levantar a noite da casa, elas chamam stand-up. É. É incrível isso. É muito legal, cara. Você tá ali, é sensacional.
Né? E o nosso público foi muito receptivo com vocês. Sim. A gente não recebeu Foi. quase nenhuma crítica. Quase E olha, nenhuma. porque vocês também... Graças a né? Deus. Vocês vão até um pouquinho além do limite. Não, mas Que Mas isso, imagina. eu fazia num bar em Cines que acabou porque o dono achou que ia ser processado. Você me contou. Cara, Mas pelo assim, amor de é Deus. muito, muito, muito legal. Muito. Então, as pessoas, sei lá, eu acho que falta divulgação. Pô, até quando vem famoso aqui, o Oscar Filho veio. Não tinha... Não, Oscar Filho achei muita sacanagem. É cara. porque não teve nada, né? Não, teve publicidade. divulgação. Eu não sei se foi a época do ano, eu não entendi muito bem o que aconteceu Não, ali. Mas não teve Encheu. ninguém, né? Não, encheu. Não encheu. Quer dizer, dizer, não encheu, mas teve público. mas teve público. Mas pro Oscar teve. Filho, né? É. Oscar Filho no Brasil não precisa de muito pra encher. Não, o Oscar Filho vive fazendo show no Brasil. A gente não conseguia entender o que aconteceu, que a gente não sabe se foi a época do ano. Não sabe Você que abriu? Não fui. Eu tinha show no Lisboa Comedy Club e não consegui abrir. Quem abriu foi o Diego Baro. Então não dá pra entender, né? Não. Mas tem nomes. Vocês já estão fazendo um nome aqui. Eu acho que as pessoas já começam a conhecer. O Wesley. O Felipe Wesley, ele tem muito engajamento, mas em rede social. Ele não aquele Não ruim. leva público. Ele é ótimo. Ele não leva, até leva. Só que ele não faz muito show. Eu acho ele muito bom. Ele é muito bom. Mas ele sabe é muito o que, bom. que acontece? Eu acho que é muito desse sentido aí. Os comediantes, maiores comediantes brasileiros que fazem sucesso aqui, geralmente vêm de cortes de vídeos de internet. Por exemplo, o próprio Afonso Padilha tem muitos cortes na internet, e aí faz sucesso, o pessoal gosta, acompanha o trabalho dele. Thiago Ventura, Rodrigo Marques. Rodrigo Marques, Emerson Ceará. O Maurício Meirelles, por causa do webbullying, que também fez muito sucesso aqui. Então, assim, Fábio Porchat, por causa do Porta dos Fundos, que eles também assistem muito aqui. Então, assim, obviamente, eu acho que primeiro o stand-up começa na rede social, que é uma coisa que eu não tenho paciência para mexer, que é um problema para mim. Hoje é o maior veículo, cara. Se você não tá nela, Que foi uma difícil. coisa que o Maurício Meirelles até falou pra gente. Para de fazer show e começa a focar em rede social. Tem uma coisa que independente de qualquer coisa, mas tem uma coisa que o Pablo Marçal falou que é muito real e as pessoas têm que se atentar a isso. Perguntaram pra ele, mas por que você foca tanto em corte, né? Quando você vai no debate. Ele falou, porque já viu alguém assistir o debate inteiro? As pessoas assistem cortes. Se eu não fizer corte, se eu não trouxer negativamente ou positivamente, porque ele não liga pra isso, para olharem pra mim, ninguém vai olhar. Sim. Então eu preciso chamar essa atenção. Eu preciso fazer isso. E isso tá nos shorts, tá no TikTok. O TikTok é a maior rede, a rede mais utilizada aqui em Portugal. Eu não sei pro resto da Europa, mas eu sei que aqui em Portugal o TikTok, se você não tiver no TikTok, praticamente... Você não tá legal. Não sabia disso. TikTok, pra você ter noção, tem um vídeo. É porque eu vou muito com influencer, né? Então, eu tenho um vídeo nosso que bateu agora 1 milhão de visualizações. No TikTok, quase 3. Porra! O TikTok é mais Então, forte. o TikTok é muito, muito forte. Só que a maior maldição, eu tenho quase certeza disso, um dia eu creio que a OMS vai bloquear isso. Porque o índice dessa dopamina barata, de você ficar jogando pra cima, Sim. isso vai causar muitos problemas. Já tá causando Já tá problema causando, na verdade. psicológico, Sim. Já. Gigantes. Então, é uma coisa que vão ter que parar. Pra mim, isso daí é pior que o cassino. Pior que o jogo do Tigrinho. É um TikTok, é o Instagram. Você vê que o YouTube, mesma coisa, né? Naqueles shorts. O YouTube tinha ficado fora disso. Aí ele viu, cara, tô perdendo público, ele foi pro shorts. E tava perdendo muito público. Muito público. E aí, tá todo mundo jogando. Mas quem começou isso foi o TikTok. Eu não sei onde que eu vi, mas eu acho que teve um estudo que hoje os adolescentes, as crianças, não conseguem mais se entreter com um filme. Tipo, parar e ver 2 horas de filme, 1h30 de filme. Porque tá tão acostumado a rolar vídeos curtos que parar pra ver um filme... Não, tem até agora aqueles vídeos do TikTok que é dividido em 2. Uma parte tá passando um negócio e o outro tá passando em outro. Mas, Cássio, você sabe, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, desde pequeno, para não tomar medicação, nada disso, eu sempre mergulhei muito em estudar a cabeça humana e tal, para eu começar a entender o que eu sentia, né? Então, a neurociência sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? E eu comecei a mergulhar nisso, principalmente no lado dopaminérgico do negócio, da dopamina, que são nossos neurotransmissores, que dá essa sensação de saciedade, de tal, de tal. Sim. O índice de dopamina que você libera quando você joga um vídeo para cima, né, por gerar uma novidade, essa dopamina que eu chamo de dopamina barata, você não vai encontrar em lugar nenhum. Olha só. E aí você está sentindo prazer naquilo. Prazer naquilo. É um prazer, como se fosse uma droga. É a mesma sensação da droga. É a Do mesma crack. coisa. Eu já ouvi tá dizer que é jogando isso ali. também. É a mesma sensação. E aí você tá jogando aquele prazer, né? Tá ali e tal.
Aí você para aquilo e vai assistir um filme. Você não consegue, porque o filme, ele não vai liberar a dopamina do jeito que você tá liberando ali. Aí, imagina para uma criança, ela tá naquela sensação de droga, né? Aquela sensação de prazer. Aí você fala, filho, tem que estudar. Você vai jogar, né, o cortisol dele, a raiva dele, né, lá para cima. Você fala, como que você corta algo tão bom, tão maravilhoso? É a sensação da droga. E as pessoas parecem que estão falando mais sobre isso, mas ainda falam muito pouco. Sim. Meus filhos em casa, eu tento 100% tirar do vídeo. 100%. Mas você vê que é tão forte isso, que você tem filho, né? Tenho. Você pega um celular e coloca na frente dele, acabou a criança. Acabou. Você não escuta ele falar. É tão Você acha que maravilhoso, isso é normal? né? É maravilhoso. Mas é o que mais tem, são pais e mães fazendo isso com a criança pra se livrar da Não, criança. agora os restaurantes, eles estão tanto que eu parei isso no último. Eu falei, gente, não vamos fazer isso. É uma questão mesmo humana, né? Já tem o suportinho já Pra no celular. celular. Pra ficar. Não. Porque meu filho só fica no celular. Sabe o que você está criando? Uma criança que nunca vai entender o mundo. A chance dessa criança entrar em depressão. Imagina a onda de depressão. A gente pegou. Eu sou da década de 90. Eu peguei o começo do computador, nem celular tinha. Sim. Né? Era um tesão acordar e jogar futebol na rua e tal. Hoje as crianças, elas sentem prazer com o celular na A mão. primeira coisa que faz é meter a mão no celular. Hein? É. Você imagina quando ela começar a ouvir não? Quando alguém chegar e falar, você é ruim, você não é bom no que você faz, começar a ter as controvérsias, essa inteligência emocional que a gente conversou tanto, você vai frustrar essa criança, ela vai ter depressão, entendeu? É um negócio muito foda, Não, cara. e você deve reparar muito isso, mas quando eu vou num restaurante, tem uma coisa que me irrita, é ver um grupo de amigos sentado na mesa, todos no telemóvel, tipo, todos ali. Ninguém conversa. Eles conversam por ali, sei lá, parece que não tá junto. Eu por acaso, tenho o costume de tô num restaurante, tô com as pessoas que eu gosto, ou seja, com meu marido não é bem assim que funciona. Mas se eu tô com as pessoas que eu gosto, coloco o telemóvel na mesa e parou. É conversa, conversa, conversa. E eu fico irritada se eu tô com alguém que tá com o telemóvel na mão, sabe? É. Tipo, eu fico super irritada. Mas às vezes, imagina, a pessoa ela passou por dias complicados e tal. O único jeito dela sentir um pouco de prazer é rodando o TikTok, é rodando o Instagram. então fica em casa, caralho. Vai. Porque a conversa com a pessoa é legal, Só que não vai gerar tanta dopamina como gera. Entende? A o seu sensação não é a cérebro. mesma. Imagina se você estiver com muita sede. Muita sede, muita Sim. sede. É exatamente o que o seu cérebro sente. Ele tá ali com muito estresse do dia a dia. Tudo mal, você tá cansado, a energia sua tá lá embaixo. Você não tem resistência porque você não malha, porque você come mal pra caramba, você não tem uma neuroplasticidade boa, então porque você come gordura, açúcar e tal. Aí você senta pra conversar com alguém, você olha, fala, cara, eu senti muito mais prazer aqui. O seu cérebro, ele tá pedindo aquilo. Aí você vai e você começa. Não é nem por maldade. Aí você começa a girar aquilo ali. E a pessoa não sabe que naquele momento ali, o que ela tá fazendo? Ela tá pegando o cérebro dela e acabando com tudo. Né? Sim. Porque ela pode ver o estresse que você tem. Se meu filho ele fica no celular, ele fica muito estressado depois. Muito. Ah, o meu filho também. Meu É um filho negócio também. terrível. Desobediente e tal. Porque ele não quer receber ordem. Ele quer aquele prazer ali, instantâneo de ficar girando. Sim, os meus filhos, no caso, minha filha fica mais desobediente, meu filho fica mesmo estressado, sabe? Tipo, ele fica... É o estresse mesmo. Ele fica com aquele estresse de quase querer chorar, É, sabe? é. Depois se eu tirei, tipo, por quê? Você é a pior mãe do mundo. Isso não é normal. Não pode ser considerado normal uma coisa dessa. De Não, jeito nenhum. não pode, não pode. Não, eu fico restringindo telemóvel, tela só a partir de quinta-feira. E mesmo assim, porque eu sei que sábado e domingo a gente sai. Então, Já dá uma quebrada. já dá uma quebrada. Então, ele usa mesmo na quinta e na sexta. Mas sábado e domingo a gente sempre dá um jeito de sair de casa para ele não poder pegar no telemóvel. Bom, e é nesse clima maravilhoso sobre ansiedade e depressão que a gente vai encerrar o nosso programa. Que maravilha. Foi ótimo, a gente tava lá no alto e... Não, João, tem alguma Como coisa que você queira a falar? vida de um empreendedor. Não. Pra finalizar. cara, Não, já falou tudo. Eu queria só parabenizar vocês. Eu sou muito fã de vocês, de verdade. Obrigado. obrigada. Muito E tudo obrigado. que vocês fazem. É por isso que eu quis trazer. E se a gente puder fixar uma parceria mais pra frente. Sim. Gosto muito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um Nada, a prazer gente poder agradece conversar. por você ter aceitado de verdade. Primeira vez que você foi no escritório, dava pra fazer um podcast. A gente ficou ali... Dava, a gente ficou mais de 2 horas conversando. Verdade. sim. Porque caralho, é da Depois disso, ele comédia. nunca mais me respondeu. Nem minha mãe. Nem, Coitado. nem o meu pai me responde. É normal. Porque
Desde os 15. Ele não... Não, mas de verdade mesmo, obrigado. muito obrigado por ter Imagina. aceitado vir para Foi um conversar com a prazer. gente. Foi uma aula da sua vida e de empreendedorismo e de resiliência também. Não tô brincando, tô E falando deixou sério. a gente depressivo E também. no finalzinho deixou a gente... O objetivo é Não. esse, né? Deixou a gente depressivo porque a gente não fez nada aos 22 anos, né, Vitor? Eu tava comendo caneta. Mas muito obrigado, João, pela presença. Cara, Obrigada, Quer deixar algum muito recado? obrigada. Rede social, Altibeco, camisa. Altibeco.pt, geniusclub.pt. E agora a gente vai ter o nosso novo podcast, né? Que eu Isso, só vou falar divulga. de franchise, expansão, gestão. Eu e um cara que eu conheci aí, o Thiago. Thiago tá ali, Que Thiago. tá aqui. Fábrica da picanha. Então, podeexpandir.pt. Curta lá. Entra Como é que lá. é o nome? Pode expandir. Pode expandir. .pt. Boa. .pt. Muito obrigado pela nossa audiência. Pode expandir.pt, reunião de condomínio. Dom Patrício, um abraço e até a próxima. Até Tchau. a próxima. Tchau. Tchau, tchau.